E nós vamos fazer uma reflexão nesta manhã sobre o que está exposto no milagre da multiplicação de pães e peixes. João, capítulo de número 6. E os irmãos vão acompanhar assentados a leitura dos versos de 1 a 15. João, capítulo de número 6, versos de 1 a 15. A multiplicação de pães e peixes. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. O contexto desse texto, irmãos, aqui na narrativa do evangelista João, ele vem ocorrendo exatamente depois de alguns sinais que Jesus estava realizando no início do seu ministério. Nós estamos aqui tratando do início do ministério de Jesus. São os seus primeiros meses, certamente as suas primeiras semanas, onde tudo que ele faz, tudo que ele fala, reverbera de uma forma impressionante entre as multidões. Quando ele realiza milagres, então, aquilo é chamativo. As pessoas ficam, de fato, despertadas, e este assunto vai correndo de boca em boca, vai passando de um para outro. Então, querem saber que homem é este? Quem é Jesus? Aqui no capítulo 6 que nós estamos observando, irmãos, é uma sequência de um milagre que ele fez no capítulo 5. No capítulo 5, ele cura um paralítico. E essa cura que ele realiza naquele homem que não tinha como se andar, como se locomover, um homem que trazia consigo um problema de mobilidade muito grande, reverbera, se multiplica, e todo mundo que o conhecia, todo mundo fica: quem é que fez isso? Quem fez isso? Como fez isso? Então, a curiosidade vai aumentando, e isso vai fazendo com que o número de pessoas interessadas em ver Jesus, em conhecer Jesus, em ouvir Jesus, esse número só vai aumentando. Então, observe aí no capítulo 6, no verso 1. O verso 1, irmãos, nos diz que as pessoas estavam seguindo Jesus, particularmente no verso 2. As pessoas estavam seguindo Jesus por conta da cura dos enfermos.
Então as pessoas já estavam criando uma expectativa de que tudo vai ser bom quando a gente ouvir Jesus. De que tudo vai dar certo quando a gente ouvir Jesus. De que não haverá problemas enquanto estivermos com Jesus. Essa é a expectativa. O verso 2 nos fala que aquelas multidões estão procurando Jesus por conta do histórico de Jesus. Ele tem poder, ele cura, então nada vai dar certo. Essa é a expectativa deles, irmãos, e depois que o Senhor Jesus multiplica pães e peixes, e ainda sobram pedaços de pães e peixes, as pessoas dizem: esse é o homem que deveria vir ao mundo. É isso. Nós precisamos de pessoas que resolvam os nossos problemas. Nós precisamos de pessoas que curem as nossas feridas. Nós precisamos de pessoas que, quando nós estivermos com doenças, eles curem. Então, é Jesus. Então, é Ele. Nós precisamos de pessoas que matem a nossa fome. Quem é que pode matar a nossa fome? Jesus. Então, é Ele que nós queremos. Mas observe muito bem, irmãos, que no final, no último verso, no verso 15, quando Jesus percebe que a motivação para segui-lo é esta, a motivação para estarem ali é esta, o que Jesus pode me dar, o que Jesus vai me dar. Observe muito bem que no último texto Jesus sai da presença deles, porque Jesus não é analgésico para curar dores. Jesus não é aquele que veio ao mundo para saciar esta fome. As pessoas não estavam entendendo o que é seguir a Jesus. Então a expectativa inicial deles era: vai dar tudo certo, nada vai dar errado. Irmãos, muitas vezes ocorre conosco exatamente a mesma coisa. Nós criamos expectativas sobre nós, sobre o nosso entorno, sobre a nossa família, sobre a igreja, e nós também criamos expectativas acerca de Jesus, achando que tudo vai dar certo. Então nós nos programamos, vamos sair de casa a hora tal, nós vamos ao culto a hora tal, o culto vai terminar a hora tal, nós voltamos para casa, vamos fazer o almoço, está tudo dentro do esquema, está tudo certo. Essa é a nossa expectativa, de que vai dar tudo certo. Mas eis que, sem que sejamos avisados, surgem problemas. Nesta manhã, irmãos, nós queremos fazer uma reflexão neste milagre de pães e peixes sobre o tema: quando o inesperado acontece. Quando o inesperado acontece. A palavra inesperado, ela é autoexplicativa. Inesperado é algo que você não aguarda, é aquilo mesmo, é uma palavra sinônima de imprevisto. O previsto é o que você aguarda, o imprevisto é quando tudo foge do controle. Nada está naquele esquema da nossa expectativa inicial. O que fazer quando o inesperado, quando o imprevisível, quando o imprevisto se instala? O que fazer? É o que nós queremos aprender na reflexão desta manhã. Quando o inesperado acontece, irmãos, a primeira lição que nós aprendemos é: quando o inesperado acontece, Jesus nos oportuniza participar do desafio. Quando o inesperado acontece, Jesus nos convida, Ele nos oportuniza a participar desse desafio. Volte o seu olhar para o verso de número 5. O verso de número 5 nos fala desse convite, dessa oportunidade. Diz assim o verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Observemos bem que Jesus está num campo aberto, e o verso de número 1 nos diz que ele atravessa o mar da Galileia, que na verdade nós já sabemos, não é um mar, mas é um lago, é um grande lago, com 13 metros de extensão por 14
de largura. Então, para um lugar desértico, isso é considerado um mar. Então, é o mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia. E o verso 2 nos informa que numerosa multidão, não quantifica. Não é um número, mas é uma numerosa multidão. Então, parece um termo redundante. Uma multidão já é muito grande, né? Um número grande de pessoas. Numerosa multidão, então, nos faz dar a ideia de que era algo descomunal. E aquela multidão saiu de casa por conta dos milagres. Isso está muito claro. A motivação deles vai dar tudo certo. Mas eis que quando Jesus está observando as multidões chegando e cada vez mais caravanas se aproximando, ele diz: epa, deixa eu dar um desafio agora para Filipe. Filipe é um dos discípulos. Filipe está caminhando com Jesus. Então ele chama Filipe e fala: Filipe, onde nós vamos arrumar um lugar para comprar mantimentos para toda essa multidão? Mas o verso 6, observe o verso 6. O verso 6 nos diz que isso não era a preocupação de Jesus. Jesus não estava preocupado com isso. O verso 6 nos diz que ele fez isso para provar Filipe, porque ele, Jesus, já sabia o que ia ocorrer. Então, observemos muito bem, irmãos, que aquele dia parecia ser um dia como outro qualquer. Parecia ser um dia absolutamente normal. Eu vou ali, vou ouvir e vou voltar para minha casa. Mas só que o inesperado aconteceu. O imprevisível está presente. E aqui Filipe é confrontado, ele é convidado a participar de uma situação. Irmãos, da mesma maneira o Senhor continua fazendo conosco. Precisamos mudar o olhar, mudar o foco para enxergar os desafios do inesperado. Podemos observar da forma pior possível, negativa, ou podemos aprender com aquele momento. E aí é extrair a lição, ou as lições da resiliência. Resiliência, eu estou aprendendo com os erros, eu estou aprendendo com as quedas, com os equívocos, com as escolhas erradas. Isso é ser resiliente. É aprender não para desistir, mas para prosseguir da melhor maneira. O Senhor Jesus, irmãos, nos oportuniza, nos convida a provar, a participar dos desafios. Ele nos insere na situação. Ele não deixa Filipe fora. Ele traz Filipe para dentro da situação. Nenhum daqueles homens imaginaria isso, mas Jesus nos oportuniza. Aquelas pessoas, irmãos, sem saberem, e sem aguardarem, e sem terem essa expectativa, aquelas pessoas, irmãos, tornaram-se testemunhas vivas da ação, do maravilhoso poder de Jesus. Aquelas pessoas se tornaram protagonistas de um momento que poderia dar tudo errado, e que a repercussão poderia ser a pior possível. O nome de Jesus poderia ser colocado de uma forma vexatória. Ele não faz nada, ele não tem poder para nada. Mas não é isso o que ocorre. Eles tornaram-se protagonistas da graça. Eles viram como o Senhor multiplicou. Eles provaram algo inédito. Trata-se da primeira multiplicação dos pães. Ninguém havia feito isso antes. Depois Jesus fez outras multiplicações, mas aqui trata-se de algo inédito. Irmãos, a caminhada com Jesus é exatamente assim. É uma caminhada repleta de inesperados, é uma caminhada repleta de imprevistos. E entenda, Jesus vai chamar você e a mim para que participemos desse momento. Ela é repleta de desafios inesperados, e Ele nos quer envolvidos na situação. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, quando o inesperado acontece, o Senhor lança a mão de
tudo o que está em nossas mãos. O Senhor lança a mão, Ele vai usar tudo aquilo que está em nossas mãos. Volte o seu olhar para os versos 8 e 9. Os versos 8 e 9 dizem assim: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Então, grandes multidões ou numerosa multidão se aproximou. Era hora de refeição. Jesus convidou para participar do desafio Felipe. Mas eis que André está de olho, está observando, está vendo todas as coisas. Certamente deve ter ouvido o diálogo entre Jesus e Felipe, e ele então sai em busca de solução. Irmãos, quando o inesperado acontece, quando as coisas parecem fugir do nosso script, da nossa agenda, do nosso elenco de coisas que vamos fazer, nós temos que aprender, irmãos, a focar em solução. Buscar solução. Observemos muito bem que existe um número grande de pessoas que só levantam problemas, só trazem problemas, mas não traz como um problema uma sugestão, não aponta um caminho, não acende uma luz, uma lâmpada, uma vela, não abre uma porta. Não é isso que André faz. André diz: olha, tem um rapaz que trouxe um lanchinho, mas o que é esse lanchinho para tão numerosa multidão? Observemos bem que nessa segunda lição, Jesus não despreza o que nós lhe oferecemos, por menor que seja. De fato, numericamente, humanamente falando, 5 pães e 2 peixes, 7 elementos, daria certamente para um dia de um bom trabalhador. Sabe que quando a gente está trabalhando, pegando no pesado, a fome aumenta, e aí a gente fala, né? Uma fome de peão. É um prato cheio. Então, certamente isso aqui seria um lanche para um dia de um trabalhador. Mas o que era aquilo para 12 pessoas, os discípulos de Jesus? Nada. E o que seria aquilo para uma numerosa multidão? Menos ainda. Entretanto, irmãos, quando o inesperado acontece, nós devemos aprender a consagrar ao Senhor tudo aquilo que temos, por menor que seja. 5 pães e 2 peixes. O nosso pouco é útil para todos. Nós não precisamos de muito, irmãos, para poder ajudar. Um pouco já ajuda bastante. O Senhor Jesus recebe, dá graças a Deus pelo que tem em mãos e distribui. O pouco deve ser recebido com gratidão. Agradeça. Aprenda a ver nas pequenas coisas a grandeza de Deus, o cuidado de Deus, o amor do Senhor. É o pastoreio dele que nos acolhe e que nos recebe. O nosso pouco, quando consagrado ao Senhor, irmãos, pode ajudar muitas vidas, pode saciar a fome de muitas pessoas. Lá no passado, na história do povo de Israel, quando Moisés era líder do povo de Israel e estava liderando a saída do povo de Israel do Egito rumo à terra prometida, um dos grandes e maiores obstáculos ocorreram nos primeiros dias de jornada. Eles estavam caminhando, ao lado cadeias de montanhas, à frente o Mar Vermelho e atrás o exército de Faraó para levá-los de volta ao Egito. Um desafio para qualquer líder. Eu fico sempre imaginando isso, o desespero tomando conta de todos. Mas eis que Moisés, o líder, ele busca a Deus. E no que ele busca a Deus, Deus lhe faz uma pergunta. Moisés,
o que tens na mão? E ele disse: uma vara. Toca o mar com essa vara. E quando ele toca o mar com essa vara, nós bem sabemos o que ocorreu. O mar vermelho se abriu. E o povo de Israel passou a pés enxutos. O poder estava na vara de Moisés? Lógico que não. Mas observe bem como Deus oportunizou a Moisés o uso de um pequeno instrumento. E o poder não estava no instrumento, estava em obedecer. O poder da multiplicação, irmãos, o poder da grandeza, o meio pelo qual Deus vai agir, irmãos, chama-se obediência. Toca o mar, e ele tocou. O mar se abriu. Depois do povo de Israel já do outro lado, em liberdade, ele disse: toca novamente o mar. Ele tocou e o mar fechou. Não é a vara que é milagrosa. Não são os 5 pães e os 2 peixes que são milagrosos. É como nós vemos as pequenas coisas. É a forma como nós vemos. Logo depois do momento de oração, os irmãos perceberam que eu li um texto dizendo sobre o olhar. Se a forma como você vê as coisas, se os teus olhos forem bons, teu corpo inteiro será luminoso, porque você não vê maldade. Porque os teus olhos enxergam bem, mas tem o oposto. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então, se a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas serão. O que é isso? É a forma como se vê. André viu naqueles 5 pães e 2 peixes o que havia ali como sinônimo de mantimento. Era pouco, mas o Senhor recebe o pouco. O seu pouco consagrado ao Senhor vai saciar muitas pessoas, vai alcançar muitas pessoas. Quais são os seus dons? O que você tem em suas mãos? O que você sabe fazer? O que você mais gosta de fazer? Quais as suas habilidades? Você ama fazer o quê? Consagre isso ao Senhor. É Ele quem vai multiplicar, não é você. Não foi André que multiplicou. Não foi o garoto dono do lanchinho que multiplicou. Mas Deus, o Senhor, lança a mão do pouco que temos, daquilo que está nas nossas mãos. Quando o inesperado acontece, consagre o que tiver e deixe o resto com o Senhor. A terceira lição que nós aprendemos, irmãos, sobre quando o inesperado acontece, é que o Senhor demonstra que tudo está sob o seu controle. Quando o inesperado acontece, o Senhor nos prova que tudo está sob o seu controle. Volte o seu olhar para os versos 10 e 11. Os versos 10 e 11, depois que o Senhor recebeu o lanchinho que foi entregue por André, diz assim: disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam.
Observemos muito bem, irmãos, que aparentemente tudo estava perdido. Seria um dia de fracasso. Seria um dia absolutamente nulo para o ministério de Jesus. A expectativa, repito, da multidão era ver mais um espetáculo, ver mais alguma coisa nova ocorrer. Mas tinha tudo para dar errado. Entretanto, tudo estava debaixo do controle do Senhor. Quando André pergunta, estão aqui 5 pães e 2 peixes, mas isto, o que é para tanta gente? Jesus nem responde a André. Ele fala, façam o povo se assentar. Filipe, não tem problema. Está tudo sob controle. André, não tem problema. Tudo está sob controle. Ele é quem assume o controle das situações. Não é Filipe, não é André. Nada está fora de controle. Tudo está debaixo do controle do Senhor. E quem tem controle é Ele. Observemos bem que Ele ordena a organização. Por que a organização, irmãos? Porque uma grande multidão, 5.000 pessoas, famintas, a tragédia está anunciada. Porque quer ver um povo fora do controle, é um ser humano com fome. Gente, quando a gente está com fome, a gente não é gente. Vamos combinar? Não é mesmo? Imagina 5.000. Mas observemos muito bem, irmãos, que Jesus ordena a organização. Enquanto isso, Ele está agindo. E a organização faz parte da ação do Senhor. Calem-se, aquietem-se, sosseguem, eu estou agindo, eu estou no controle, tudo está sob controle, nada fugiu, nada é novidade, não há imprevistos, não há acasos. Organizem-se. O Senhor age na organização, não na desorganização. Não há no relato bíblico, irmãos, momentos de desesperos, mas certamente deve ter havido. Para as pessoas que se desesperam, irmãos, quando aparentemente um problema surge, o que nós estamos aprendendo com Jesus é: a desorganização não vai ajudar em nada. A reclamação não vai resolver problema. É preciso aguardar o Senhor agir. Até lá, vamos nos organizar. Até lá, vamos nos aquietar. Depois Ele ordena a distribuição dos pães e peixes. E observemos bem que o milagre ocorre de uma forma inexplicável. E o milagre é exatamente isso, irmãos. É algo que não tem lógica. É algo que vai além da nossa lógica. É algo que nós não conseguimos compreender com a nossa mente finita, humana e limitada. Ele também, irmãos, depois que todos estão fartos, o texto no verso 11 nos diz: quanto queriam. Houve fartura. Depois ele ainda vai ordenar, irmãos, o reaproveitamento do precioso mantimento, para que não haja desperdício. Não haja desperdício. Desperdício, irmãos, é algo que nos deve levar a pensar seriamente. Todos os dias, irmãos, todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo, os 365 dias do ano, no Brasil, são jogadas ou desperdiçadas 18 toneladas de comida boa, preparada, pronta. 18 toneladas. Esse dado ainda não é tão atualizado. Esse dado é de 3 anos. 18 toneladas, vamos aumentar um pouquinho para 20 toneladas diariamente. Comida pronta, não crua. De todos os restaurantes, pizzarias, etc.
essa tonelagem é mais do que suficiente para saciar a fome dos famintos no Brasil. Tudo isso é desperdiçado. Jesus nos ensina a não desperdiçar. Há pessoas que precisam. A gente faminta por aí. Outros podem e precisam ser alcançados. Recolham. O Senhor nos ensina, irmãos, a ter um olhar para os outros que não estão ali naquele momento, mas que padecem das mesmas necessidades em outras localidades. Observemos bem, irmãos, que o caos estaria instalado naquele momento, mas Jesus diz para o caos: está tudo sob controle. Eu tenho o controle de todas as coisas. Concluindo a nossa reflexão nessa manhã, irmãos, humanamente falando, nós agimos como Filipe. Filipe perguntou: não seriam suficientes 200 denários de pães para que cada um recebesse um pedaço, o seu pedaço? Um denário, irmãos, era o pagamento de um dia de trabalhador na antiguidade. Ele fala 200 denários. Se nós formos colocar hoje a diária de alguém da construção civil, esse valor equivale a de 180 a 250 reais. Um trabalhador. A diária de um trabalhador. Um ajudante é um pouco menor. 200 dias de trabalho, é um ano inteiro de trabalho. Ele diz: não seriam suficientes. Humanamente nós pensamos assim como Filipe. Somos assim. Precisamos admitir que somos assim. Nós somos lógicos, racionais. É assim que agimos, é assim que fazemos. Por vezes, irmãos, quando o inesperado acontece, nós nos esquecemos de acionar aquele que criou, sustenta e governa todas as coisas. Nós nos esquecemos de Jesus, de participar a Ele o nosso inesperado, de participar a Ele o nosso drama, a nossa dor. Nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos daquele que tem tudo sob controle. E nós saímos a buscar cada vez mais problemas, a multiplicá-lo. E não buscamos a solução no Senhor. Preferimos ou deixamos nos guiar pela lógica ou pelos nossos olhos, pela nossa razão, e vamos deixando de alimentar a nossa fé no Senhor. Preferimos os nossos olhos do que os olhos da fé. Irmãos, a lógica nos prende, a fé nos liberta. A lógica nos limita, a fé nos leva além. A lógica nos faz ver os horizontes. A fé nos leva a contemplar os céus. A lógica nos faz ver os homens. A fé nos apresenta o Senhor Jesus. Quando o inesperado ocorre, é um convite do Senhor para que participemos da sua graça. O Senhor lança a mão de tudo que temos e vai usar. E o Senhor demonstra que é Ele quem está no controle de todas as coisas. Lemos no início do
culto hoje o texto de Mateus 6,34, que diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Mateus 22:29, Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É um erro. Labutamos em erro quando queremos fazer tudo com as nossas próprias mãos e o uso somente da lógica. Isaías 46, versos 9 e 10, o profeta disse: lembrai-vos das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não se deram. Sou eu quem diz: o meu conselho permanecerá de pé, executarei toda a minha vontade. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. É a Ele a quem prestamos culto. Por isso estamos aqui, cultuando esse Senhor. O Senhor que tem todas as coisas sob controle. Nada do que ocorre na minha vida, nada do que ocorre na sua vida é surpresa para Deus. Pode ser surpresa para nós, mas não é para o Senhor das nossas vidas. Quando o inesperado ocorrer, ou se está ocorrendo hoje, algo inesperado, coisas inesperadas, é natural que olhemos com os olhos humanos, é natural. Mas hoje o Senhor está nos convidando para olharmos além, para descobrirmos uma graça que é a graça de Jesus. Um poder que não está em nós, um poder que não está nas coisas que temos. O poder não está nas coisas que temos, mas está na obediência desse Senhor no qual cremos. Que nesta manhã o Senhor fortaleça a nossa fé. Que nessa manhã Ele nos alimente da sua palavra. Que nessa manhã Ele nos edifique. E que essa mesma palavra também nos traga restauração e nos leve a um dia a dia de fé, para que creiamos no Senhor, para que nos envolvamos mais com Ele, para que o amemos mais, para que o cultuemos com alegria. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.